mesmo não sendo digno, o Senhor, Ele decidiu nos amar. E eu falo para você, queridos, que vale a pena servir a Deus. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo de entregar a minha vida para Jesus. Queridos, esse final de semana, queridos, a minha esposa, ela viajou junto com a Rebeca. Ela foi para Minas Gerais. E minha esposa pegou carona com o Nelson. O Nelson é um grande amigo. Para poder chegar até a cidade onde a minha sogra mora, ele teve que sair 200 quilômetros, mais ou menos uns 200 quilômetros do caminho dele. Mas ele falou: não, Rubens, pode ficar tranquilo que eu deixo ela lá na casa da mãe dela. E eu quero dizer algo para vocês, queridos. Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria mais a minha esposa e a minha filha. Porque o Senhor, Ele operou um grande livramento na vida do Nelson, na vida da Heloísa, na vida da Débora e na vida da Rebeca. O Senhor livrou, queridos. Eles, por muito pouco, deixaram de se chocar de frente com uma carreta. Sabe, um dos trechos mais perigosos da estrada, o trânsito na mão contrária parou, a carreta não conseguiu parar e a carreta entrou na contramão, bem no momento que eles estavam passando com um carro. Sabe, queridos? E quando eu vejo a minha esposa contando a história, queridos, a gente vê que é as mãos de Deus. Quando a minha esposa falou comigo, queridos, eu fiquei tranquilo, eu fiquei em paz, porque eu tenho convicção de um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que tem um momento para todas as coisas. Vai chegar um momento que eu vou ter que me despedir da minha esposa, vou ter que despedir das minhas filhas, mas isso só vai acontecer, queridos, no momento que Deus determinou, porque eu sirvo a Ele, a minha família serve a Ele. E esse momento pode ser a qualquer momento, desde que seja no momento que Deus determinou. Então eu quero aconselhar vocês, queridos, a buscar ao Senhor com seriedade. Sabe, eu tenho algo no meu coração que eu aprendi com o meu pastor. Eu aprendi com o meu pastor e isso ele me ensinou. Primeira coisa, queridos, o meu coração, primeiro que eu tenho na minha vida é Deus. Deus, Ele está em primeiro lugar na minha vida. Segundo lugar, queridos, do meu coração pertence a minha família. E o terceiro, a igreja. Sabe, queridos, às vezes eu vejo pessoas falando: pastor, mas a família vem em primeiro lugar. Deixa eu falar um negócio para você. Lembre-se que sem Deus não tem nada, que Deus é tudo. Se Deus não vier em primeiro lugar na sua vida, queridos, tem algum problema. Sabe? Eu não sirvo ao Senhor por um cargo, eu não sirvo ao Senhor para que o Senhor me abençoe. Eu simplesmente sirvo ao Senhor porque hoje eu tenho consciência de servo. Eu tenho consciência de servo. E a minha consciência me fala que eu tenho que servir ao Senhor. E eu sirvo, queridos. E eu estou aqui para servi-lo. Então eu quero que você compreenda isso. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, queridos. Eu não estou pedindo para você seguir o exemplo de fulano ou ciclano, mas eu estou pedindo para você olhar para Jesus e colocar a sua vida diante do altar e ver o que Jesus buscou e o que você está buscando. O Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para nós, queridos, mas nós temos que tomar cuidado com o nosso sentimento de grandeza ou os nossos desejos de querer conquistar as coisas, porque hoje nós estamos vendo pessoas, queridos, que são capazes de tudo para conseguir aquilo que quer, e se necessário for até derrubar outras pessoas, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho que nós vivemos, queridos, é aquele Evangelho que agrega, aquele Evangelho que distribui amor,
sabe? É aquele evangelho que ama sem receber nada em troca. Eu não venho para a igreja para ser amado pelos meus irmãos ou para ser lembrado pelos meus irmãos. Eu venho na igreja para cumprir a ordem do Senhor Jesus, amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o meu próximo. O Senhor, Ele não nos ordenou para nós amarmos e sermos amados, Ele simplesmente ordenou para a gente amar. Isso significa que nós iremos amar, mas muitas vezes nós iremos nos decepcionar também. E é isso que nós precisamos compreender, porque a igreja, queridos, ela cresce porque ela compreende isso. As pessoas que vêm para a igreja e não conseguem compreender isso, elas não conseguem avançar no evangelho. Porque vai chegar uma hora que elas vão querer que tudo seja do jeito que elas querem. E se eu não tiver bom do meu jeito, eu vou para outro lugar. Mas, queridos, nós não estamos aqui para determinar que as coisas sejam do nosso jeito. Nós estamos aqui para servir a Deus. E como? Amando ao Senhor e o próximo. Sabe? Você quer ser feliz no seu casamento? Ame sem esperar amor em troca. Você vai ver o quanto você vai ter felicidade. O problema é que muitas vezes nós amamos para ser amados. Nós lutamos para vencer. E evangelho, queridos, não é assim. Lembre-se de uma coisa, Jesus já venceu por nós. Evangelho, queridos, nós lutamos para que Cristo seja refletido através das nossas vidas. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 52. Eu vou usar a versão NAA, tá, Felipe? Isaías 52, versículo 13 ao 15. Eu vou falar, queridos, sobre o servo de Deus, o nosso exemplo, a quem nós devemos seguir. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhe foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinha ouvido. Sabe, queridos, o profeta Isaías, séculos antes da vinda de Cristo, descreveu com detalhes a missão do servo de Deus. E eu quero que você preste muita atenção nisso, queridos, porque essa profecia, ela aponta diretamente para Jesus, revelando não apenas sua glória, mas também o seu sofrimento, né? A gente gosta muito de ver a glória de Jesus, mas a gente esquece daquilo que mais nos fortalece, que é o sofrimento dele, daquilo que quebra o nosso coração, daquilo que quebra o nosso ego, que é o sofrimento dele. Sabe? É como se Isaías, ele tivesse visto a cruz antes da cruz acontecer, antes até mesmo de um império romano dominar o mundo, sabe? E hoje nós vamos olhar para esse servo, esse Deus maravilhoso, que abriu mão de tudo para nos servir. E ele não nos serviu de qualquer jeito, queridos, ele simplesmente nos serviu com tudo que ele tinha. Ele entregou a sua vida por amor a mim e a você. E eu pergunto para você: você está disposto a servir a Deus dessa forma? Você está disposto a entregar os seus dons, os seus talentos, colocar tudo na mão dele? Porque servir a Deus, queridos, é seguir Jesus, é ver o exemplo de Jesus, e o exemplo de Jesus é entregar tudo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, o versículo 3 diz: eis que o meu servo precederá com prudência,
né? Quer dizer, ele será exaltado e elevado e muito sublime. Então nós, queridos, temos que entender que é o seguinte: ele foi exaltado, ele foi elevado, mas antes disso, o que aconteceu com ele? Ele agiu com prudência. E isso é o que nós temos que fazer, queridos. O problema é que muitas vezes nós queremos ser exaltados, nós queremos brilhar, mas nós não agimos com prudência, nós tratamos os nossos irmãos de qualquer jeito, né? Vestimos qualquer tipo de roupa, falamos qualquer tipo de palavra, nós não temos cuidado com aquilo que nós falamos, nós não temos cuidado com quem nós andamos, e nós não temos cuidado também com a roupa que nós vestimos. Nós não temos cuidado com as nossas vidas, porque nós não temos essa convicção de que nós glorificamos o nome de Deus através de nós. Então Jesus, ele sabia que ele ia ter uma missão muito difícil e que ele tinha que agir com prudência. Jesus, ele não veio como um aventureiro ou um político, mas ele veio como servo, porque a única forma de uma pessoa agir com prudência é ela tendo a consciência de que ela está ali para servir, não para aparecer. Sabe, queridos, por que muitas pessoas desanimam com o reino de Deus, se afastam da presença de Deus? Porque não tem essa convicção de servo. Pelo contrário, deseja que todos faça aquilo que ela quer, mas ela não consegue fazer o que tem que fazer, que é servir, sabe? E eu vou falar um negócio para você, queridos. Eu não sei quanto a você, mas eu agradeço a Deus por esta igreja, porque nessa igreja eu tenho pessoas a qual eu devo seguir, que são exemplos de servos. Pessoas que muitas vezes são discriminadas, não são valorizadas, mas são os grandes tesouros que Jesus colocou no nosso meio. Pessoas que muitas vezes não aparecem, pessoas que muitas vezes, em todo o seu tempo na igreja, nunca pregou uma palavra, mas sempre refletiu Cristo através da sua vida. E eu louvo a Deus que Deus me deu a capacidade de poder enxergar isso na vida das pessoas, sabe? Então nenhum de nós aqui desta igreja, nós vamos ter desculpa, porque Deus ainda, por amor a algumas pessoas aqui, Ele ainda dá força a muitas pessoas que Ele já queria que estivesse do lado dele. Mas são pessoas, queridos, que têm uma vontade tão grande de servir a Deus, e isso está raro no mundo, que Deus permite que essas pessoas fiquem mais um tempo com a gente, para a gente poder aprender. E o que nós estamos fazendo? Nós não estamos conseguindo enxergar essas pessoas. Sabe, queridos, esses dias eu estava conversando com a irmã Maria Vilela, e eu falei para a irmã Maria Vilela assim, irmã Maria Vilela, a senhora já prestou atenção na vida da senhora? Quantas pessoas chegam na idade da senhora, à frente de um ministério que a senhora tem, liderando pessoas da forma que a senhora lidera, formando pastores como a senhora formou o pastor Rafael? Aí eu falei para ela bem assim, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha capacidade de ensinar para mim aquilo que a senhora me ensina todos os dias quando eu vejo a senhora na igreja. Sabe por que eu enxergo isso, queridos? Porque eu amo ver uma pessoa servindo a Deus. Sabe, queridos, e nós temos que tomar cuidado. A gente tem tesouros valiosos, a gente tem um altar aqui, queridos, onde o ministério de louvor, ele não está aqui para fazer uma apresentação, e esse é o problema das pessoas. As pessoas não conseguem compreender a diferença de uma apresentação e um louvor a Deus, e um culto a Deus. É diferente. Nós tivemos um casamento aqui esse final de semana, foi maravilhoso, o louvor, foi tudo sincronizado, tudo certinho. Por quê? Porque foi uma apresentação. Só que quando o ministério de louvor está aqui no culto, não são eles, é o Espírito de Deus que habita neles. O dia que a igreja começar a entender isso, querido, você vai ver esse ministério de louvor avançar, e está avançando porque eles têm entendido isso.
Não é uma apresentação, não é um show, é louvor a Deus. A palavra, ela está sendo pregada, não é uma performance do pastor, não, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus quer que o teu povo ouça. Sabe, queridos, e muitas vezes nós vemos num culto, em vez de cultuar o Senhor, nós viemos para quê? Para analisar. Analisamos a dança, analisamos o louvor, analisamos a pregação. Por quê? Porque ainda não temos um coração de servo. Sabe, queridos? Então Jesus, queridos, Ele veio como servo prudente, guiado pelo Espírito Santo. Preste atenção nisso. Você quer servir a Deus? Seja guiado pelo Espírito Santo. Não pelas suas vontades, não pelos seus desejos. Sua sabedoria, queridos, impressionava os líderes religiosos. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque eles as ensinava com o que tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas ensinavam aquilo que eles decoravam. Jesus não. Ele ensinava aquilo que ele era. Deixa eu falar um negócio para você. Eu não sei se você compreendeu, mas você só vai ensinar quando você for. Não é ouvir, decorar e falar, é viver. É o que você é. Você passa para as pessoas aquilo que você é. Você passa para as pessoas aquilo que você é. E pode ser que você esteja na igreja, mas não seja um servo. Por isso que as pessoas não gostam de você, por isso que as pessoas se afastam de você, por isso que nada na sua vida dá certo. Sabe, queridos? Assim como Cristo, nós também precisamos viver com prudência, tomando decisões guiadas por Deus, e não por emoção ou pressão do momento. E isso nós aprendemos, queridos, andando com Deus. Hoje eu não tomo mais decisão, queridos, porque as pessoas querem que eu tomo, ou porque eu estou sendo pressionado, não. A gente tem que aprender a tomar decisão com prudência. Pô, peraí, o clima está bem pesado agora, não vamos tomar nenhuma decisão agora, vamos esperar mais um pouco, vamos orar e com prudência nós vamos tomar a melhor decisão possível. A palavra de Deus em Filipenses 2, 7 e 11 diz: pelo contrário, ele se esvaziou, olha só, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Eu vou ler aqui Salmos 40, 7 e 8. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me, faz a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. A obediência, queridos, de Jesus foi completa, mesmo quando isso significou ser humilhado. Deixa eu falar um negócio para você. Todos nós, queridos, desejamos e somos dignos de alcançar uma profecia que tem na palavra de Deus, que nós iremos reinar com Cristo. Mas para Jesus alcançar o alto e sublime trono, ele teve que servir, ele teve que se esvaziar, e ele teve que ser servo de todos. O que isso significa? Significa que para nós alcançarmos o trono e reinarmos com ele, nós também vamos ter que nos esvaziar de nós mesmos. Nós também vamos ter que abrir mão, nós também vamos ter que suportar humilhação, nós também vamos ter que humilhar. O problema é que hoje, queridos, nós vivemos uma geração onde as pessoas, elas buscam a igreja para que Deus possa exaltá-los. As pessoas não buscam a igreja para se humilhar, para poder servir. Porque aquele servo, queridos, ele vai no culto para servir ao Senhor.
Ele não vai no culto porque tem show, ou ele não vai no culto porque ele está bem, ou ele não vai no culto porque ele não está doente. Não, ele vem no culto porque ele sabe que ele é servo e ele tem que servir. Ele visita o irmão porque ele é servo e ele sabe que ele tem que servir. Ele se prepara para pregar a palavra porque ele é servo e ele tem que servir. Sabe, queridos? E nós precisamos entender isso. A obediência, queridos, ela tem que ser completa, principalmente quando gerar a humilhação. Nossa fé, queridos, ela não se prova apenas com o que falamos. Como é que você prova a fé que você tem? Obedecendo a Deus diariamente. Não é falar, eu sou cristão. É cristão, mas se veste que nem um pagão. É cristão, mas fala que nem um mundâneo. É cristão, mas não cuida da sua família. Sabe, queridos? Então a nossa fé ela é provada diariamente. E outro exemplo, queridos, que você tem que se alegrar, e a Bíblia fala que você tem que se alegrar se você está sofrendo por causa de Cristo. Porque a palavra de Deus em Isaías 53:3 diz: era desprezado e mais rejeitado entre homens, homem de dor, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Quando Isaías falou isso daqui, queridos, ele falou isso para o povo dele. O povo judeu não valorizou a Cristo. Entenda isso, queridos. O caminho da cruz também é um caminho de sofrimento. E é por isso que muitas vezes nós somos abandonados, nós somos desprezados e nós somos desacreditados. Eu não sei quanto a você, queridos, mas glória a Deus que eu já fui humilhado, desprezado e rejeitado por causa do nome de Cristo. Glória a Deus por isso, queridos. E nós temos que aprender a nos gloriar diante disto. Porque Cristo, queridos, Ele decidiu carregar as nossas dores e enfermidades, sofrendo em nosso lugar. Por isso que Ele foi humilhado. Entenda uma coisa, você está sofrendo, ou quando você sofre, você não está sozinho, porque Cristo também sofreu. Você não é o único. Às vezes está tudo bem na sua vida, glória a Deus, aleluia, mas quando chegar um momento de sofrimento, de dor também, glória a Deus, aleluia, porque você não está sozinho. Porque é no momento de sofrimento, de luta, que nós conseguimos compartilhar mais as nossas vidas com Cristo. E outra coisa, queridos, que Ele foi, o que nós precisamos aprender, Ele foi paciente. Tudo tem um tempo para acontecer, tudo tem um momento para acontecer. Sabe, queridos, a palavra de Deus em João, capítulo 16, verso 32 e 33 diz: eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, mas cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Tem pessoas, queridos, que se você deixar ela sozinha, ela nunca mais olha para a sua cara. Jesus, Ele morreu na cruz, sabendo que todos iriam abandoná-lo. Sabendo que no momento de mais dor, mais dificuldade, Ele sabia que estava sozinho, e Ele falou isso daqui. E me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Para de chorar, de reclamar, vamos avançar. Vamos servir a Deus. A gente tem que parar, queridos, de achar que tudo tem que ser do nosso jeito. E eu não vou falar de igreja não, eu vou falar dentro da nossa casa, no nosso lar ou no nosso trabalho. Nós perdemos grandes oportunidades de crescimento na vida por causa dessa mania. Não conseguimos abaixar a cabeça e agradecer a Deus pelo que nós temos. Para quê? Para que Deus possa enviar muito mais.
Porque para você ter o muito, você tem que provar a tua fidelidade no pouco. Como é que Deus vai te dar filhos, vai te dar netos, vai te dar uma família grande, próspera, abençoada, se você não consegue agradecer pela única esposa ou pelo marido que você tem? Ou se você não consegue ser fiel à única pessoa que está do seu lado? Você quer ter uma família abençoada? Quer chegar no final da sua vida, você ter os seus filhos do lado de você? Tem um segredo para isso. Seja fiel à sua família. Seja fiel aos seus filhos. Porque quando chegar na sua velhice e você partir para a eternidade, você pode ter certeza que os seus filhos vão honrar a sua fidelidade, o seu amor, e vai estar do seu lado. Sabe, queridos, a minha mãe, queridos, ela teve uma vida muito difícil. E ela decidiu abandonar os prazeres da vida, mesmo sofrendo humilhação, mesmo sendo traída. Ela decidiu amar os seus filhos e decidiu estar do lado dos seus filhos. E o que ela colheu com isso? Todos os filhos dela, cuidou dela até o final da vida dela. Só que o problema é que hoje, ai pastor, tem que aproveitar a vida. Então aproveita bem mesmo, desgramado. Aproveita com força mesmo. Porque na hora que tu morrer, tu vai morrer sozinho, sem ninguém do teu lado. Mas também não reclama não. Também não reclama não, porque quando você estiver lá, fala assim, eu mereço, porque quando eu tive os meus filhos, ao invés de cuidar deles, eu fui aproveitar a vida, eu fui sair para a festa, eu deixei meus filhos com um parente. Ou então se arrependa do que você fez e se volte para o Senhor e seja perdoado e abençoado por Ele. A gente tem que aprender, queridos, a ter paciência. A paciência, queridos, ela não é passividade. Não é. A paciência é confiança em Deus em meio de aflição. Eu não vou fazer nada, eu vou esperar, mas eu não vou fazer nada porque eu sou passivo. Não, queridos, pelo contrário, meu temperamento não permite isso na minha vida, não. Mas hoje eu aprendi a ser assim, por quê? Porque acima do meu temperamento eu tenho que confiar em Deus. E quando eu falo que vou orar, que vou esperar Deus falar comigo, não significa que eu estou sendo passivo. Significa que eu estou sendo paciente, porque eu sei que no momento certo Deus vai falar comigo. A minha vida inteira é assim, Deus ele sempre coloca as coisas no momento certo. Sabe? E não adianta, vocês podem chegar e falar. Se Deus não falar comigo, eu não faço. Não faço, queridos. Sabe, queridos? O que nós temos que entender é que além de tudo isso, todo servo que olha para Cristo, vence como Ele venceu. Isso é algo, queridos, que nós somos quando servimos a Deus. Viu, irmã Maria? Viu, irmã Francisca? Viu, irmã Wanda? Vencedores. Nós não somos bobos, que nem as pessoas falam. Que nem muitas vezes a nossa própria família fala. Nós não somos bobos. Nós não somos ignorantes. Nós somos vencedores. E não deixe com que nada tire isso do coração de vocês. Continue servindo até o final na posição de vocês. A palavra de Deus, em João 17, 4, 5 diz: eu te glorifiquei na terra, realizando as obras que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a tua glória, que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele tinha glória, querido, já. Só que ele sabia que para poder glorificar a minha vida e a sua na eternidade, ele precisaria abrir mão de tudo e depois receber a glória novamente. E ele falou para Deus: Senhor, eu fiz do jeito que o Senhor fez. Eu não usei a minha glória ao meu benefício. Eu não quis aparecer. Eu abri mão de tudo. Eu servi as pessoas que você ama e eu morri por elas. E agora, Senhor, glorifica. Sabe, queridos, quando a gente olha, queridos, na cruz, ela parecia derrota. Mas foi ali que Jesus venceu o pecado, o diabo e a morte. Foi no sofrimento que Jesus venceu os maiores inimigos.
E eu vou falar para você, é no sofrimento que nós vencemos o nosso inimigo. Por quê, pastor? Porque a nossa vitória não está na circunstância. Não é porque você está bem financeiramente que você é vitorioso, que você é o derrotado. Não, a nossa vitória não está na circunstância, queridos. A vitória de Jesus não estava na circunstância. A nossa vitória, preste atenção numa coisa, a nossa vitória está em permanecer fiel. Por que que eu nunca abri mão de um ministério na minha vida? Nunca. Porque quando eu li a Bíblia pela primeira vez, um dos atributos de Deus que eu mais observei foi a fidelidade. E era o que eu tinha mais dificuldade de ser na minha vida, era uma pessoa fiel antes de conhecer a Cristo. Por que que eu fiz um voto com o Senhor no dia que eu me converti, que nunca ia sair da presença dEle? Porque eu sabia, queridos, que ali ia manifestar o quê? Um dos atributos dEle na minha vida, que é a fidelidade. E a fidelidade a gente não prova de um dia para o outro, a fidelidade a gente prova é com vida, é com tempo. Por que que no dia que eu casei com a minha esposa, eu fiz um voto, uma aliança com ela, eu vou ser fiel a você até a morte? Por que que no dia que as minhas filhas nasceram, as minhas 2 filhas nasceram, porque filho, você não educa quando tem 15 anos não, filho você educa quando nasce. Quando eu peguei a Valentina pela primeira vez na mão, eu falei, filho, eu prometo que eu vou ser fiel a você. E o que for necessário fazer para você viver, eu vou fazer. A Rebequinha, a mesma coisa, quando eu peguei ela no colo a primeira vez, eu prometi fidelidade para ela como pai. A gente tem que aprender isso, queridos. Quando eu caminhei do lado do pastor Orides, que ele estava cheio de problemas, eu falei, pastor, o senhor pode ficar tranquilo, não importa o que acontecer, eu vou ficar do teu lado, porque eu prometi para Deus que ia ser fiel ao Senhor. A gente tem que andar com esses atributos de Deus, queridos. Parar de ser inconstante na nossa vida. Porque se você se manter firme, aí sim você vai receber aquilo que Jesus recebeu, que é a exaltação. E a nossa exaltação não é nesse mundo, viu? Deixa eu falar um negócio para você. Se você acha que vai ser exaltado nessa vida, ou se você quer ser exaltado nessa vida, e quer usar cargos, quer usar dons que você tem para isso, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Porque nós, queridos, não esperamos exaltação nessa vida, assim como Jesus não esperou. Deixa eu fazer um negócio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus, cheio de dons, de talentos, ele foi exaltado? E por que você tem que ser exaltado? O que fizeram com ele? Ele foi crucificado. Ele foi cobrado. Ele foi envergonhado. A palavra de Deus em Filipenses 2, 9 e 11 diz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Eu já conversei com pessoas, queridos, que não queriam saber de Jesus, e chegou no final, eu fiquei tranquilo. E eu falei bem assim, mesmo você não querendo, mesmo você não aceitando, um dia você vai se ajoelhar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, queridos, após a cruz veio a ressurreição e a exaltação, e todo joelho se dobrará diante dele. Mas para isso acontecer, ele teve que enfrentar a cruz. A cruz foi a dificuldade de Jesus. A nossa dificuldade é a cruz também, só que não é a mesma que ele. A nossa cruz, queridos, é a nossa luta, é o nosso sofrimento. E muitas vezes a nossa cruz é gerada pelas nossas escolhas. E nós queremos que Jesus pegue aquela cruz que nós escolhemos para ele. Não, queridos, Jesus ele já pegou a cruz dele. Agora você fez as decisões erradas, está sofrendo, está difícil. Pegue a sua cruz e continua seguindo a Cristo. Para de seguir a Cristo para Ele resolver os seus problemas e resolva você os seus problemas. Porque hoje, queridos, as pessoas querem Jesus para resolver o problema dela. Jesus veio para resolver o problema dele?
Jesus ele veio para resolver o problema nosso. Abrace uma pessoa, faz que nem a Dani fez, abrace uma pessoa e ajude a outra pessoa a resolver o problema dela, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe? Se permanecemos em Cristo, queridos, também seremos exaltados no tempo certo. Viu? Não adianta eu chegar e falar para você, vem para Jesus, sua vida vai mudar, você vai ser exaltado, vai, mas é no tempo certo. Primeiro vai ter o tempo de humilhação, vai ter o tempo que você vai ter que provar a sua fidelidade, o seu amor. Depois vai vir a exaltação. Por quê? Porque Deus honra aqueles que o servem. Deus sempre honrou aqueles que o servem. E cuidado, queridos, cuidado com o momento, viu? Eu sempre converso isso com a Dani. Porque eu já vi um grupo de louvor que formou na igreja muito bom, top. O pastor Orides falou para eles, calma, não é o momento, fica na igreja. Não, pastor, mas estamos recebendo convite para tudo quanto é lado, a gente tem que ir. O pastor Orides falou, não era o momento, mesmo assim eles foram. Porque nós somos assim, queridos. Principalmente para satisfazer o nosso ego. Eu vou falar um negócio para vocês, queridos. Eu não sei se pelo menos um está firme com Jesus. Tem um momento certo, queridos. Tem um momento certo de exaltação, principalmente você que é jovem, tem um momento certo. Calma, espera. Segura. Olha Davi, Deus escondeu Davi num pasto, cuidando de ovelha. E no momento certo, Deus deu um gigante embrulhadinho de presente para ele. E ali o nome dele começou a ser exaltado. Não no momento de Davi, diferente de Saul, mas no momento de Deus. Porque quando Deus te exalta, ninguém te derruba. Mas quando você se exalta, pode ter certeza que a queda é feia. Sabe, queridos? Eu quero concluir essa ministração dizendo para você assim, Isaías ele nos apresenta Jesus, o Filho que se fez servo. Olha só que coisa linda. Ele apresenta o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que se fez servos para nos ensinar. Porque nós homens, queridos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós temos essa mania de grandeza na nossa vida. Só que Jesus ele veio para nos ensinar algo que se perdeu lá no Éden. Que é mesmo ser grande, se humilhar. Que era o que o homem fazia. O homem, ele era grande, mas toda vez ele estava ali, esperando Deus, e no momento certo, o Senhor aparecia e estava o homem lá, pronto, esperando, porque ele sabia que Deus era o Criador. Quando o homem pecou, qual foi a primeira coisa que o homem fez? Se escondeu de Deus. Já percebeu quando o nosso coração está pesado, a primeira coisa que a gente faz é parar de orar? A gente continua do mesmo jeito, queridos. O homem do Éden caído, a gente continua da mesma forma. Por isso que a Bíblia é bom, ler a Bíblia. Porque quando eu leio a história de Adão e Eva, eu vejo Rubens lá, na vida de Adão e Eva. Quando eu vejo a história de Sansão, eu vejo Rubens. Quando eu vejo a história do povo de Israel caindo, eu vejo Rubens. E eu luto contra tudo isso, porque eu sei no que vai dar. Se eu me engrandecer e achar que sou alguma coisa e decidir caminhar com as minhas próprias pernas. Eu sei, a palavra de Deus mostra o que aconteceu com Sansão. O que adianta? Deus deu poder, Deus deu dom, Deus deu riqueza, Deus deu tudo para ele. O que ele fez? Morreu sozinho, que nem um animal de carga. Fazendo trabalho de animal de carga. Está lá, cheio de dons, o fortão, o poderosão, mas desobediente, queria fazer do jeito dele, queria desfrutar a vida. Sabe, queridos, ele se fez servo, e aí você presta atenção, as qualidades dele, de Jesus, um servo prudente, quer dizer, não fala qualquer coisa, não aparece em qualquer lugar, não vai de qualquer jeito, não vai a hora que quer, não vai do jeito que quer, prudente, obediente, sofredor,
paciente, porém vencedor e exaltado. Esse é o Jesus que seguimos. Ele tomou o nosso lugar, sofreu em nosso lugar, e hoje Ele reina para sempre. E um dia, eu quero que você feche os teus olhos. Eu vou falar aqui relacionado à minha pessoa, e você vai falar relacionado à sua pessoa. E hoje Ele reina para sempre, e um dia eu reinarei com Ele. Você tem coragem de falar isso? Um dia, vamos falar juntos? Um dia eu reinarei com Ele. Amém? Aplauda ao Senhor, queridos. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Deixa eu falar um negócio para vocês, queridos. Eu não sei se vocês estão percebendo. De um tempo para cá eu estou diferente. Eu não sei se vocês estão percebendo. Algumas pessoas perceberam. Eu quero dizer algo para vocês, queridos. Se consagre. Porque nós estamos prestes a viver dias difíceis. Se consagre. Viu? Se consagre. Porque Deus, queridos, Ele vai colocar coisas grandes na vida de pessoas que têm compromisso com Ele. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por mais um culto na Tua presença, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Teu imenso amor para conosco, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, porque amamos a Ti, Senhor, e amamos a Tua palavra, ó Pai. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor leve-nos de volta aos nossos lares, Senhor, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, Senhor, e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, igreja. Vão em paz em nome de Jesus.